Veio essa tribuna na tarde de hoje para fazer um registro de um fato que para nós médicos e sobretudo médicos do Nordeste tem uma relevância, uma significância muito grande. A semana passada, a Federação Nacional dos Médicos deu posse à sua nova diretoria. E um conterrâneo nosso, lá do Rio Grande do Norte, mais precisamente do interior do estado, de Marcelino Vieira, senador Garibaldi. Lá de Marcelino Vieira, o doutor Geraldo Ferreira Filho assumiu a presidência da Federação Nacional dos Médicos como sendo o primeiro nordestino a assumir o cargo de tamanha envergadura numa entidade médica nacional. Fez por merecer, porque a história de Geraldo é uma história de luta, é uma história de compromisso, é uma história de coragem e, sobretudo, uma história de competência como médico, como anestesista que é. Geraldo já havia sido presidente da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Norte. Depois foi presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Foi presidente da Cooperativa dos Anestesistas. Um homem dedicado à causa da saúde. Servidor público que levantou essa bandeira sempre, incansavelmente, sempre na defesa de uma saúde pública digna e universal, como é o sonho de todos nós. Portanto, este fato não pode passar em brancas nuvens. E eu, como senador do Rio Grande do Norte, como nordestino e como médico, que também tenho história nas entidades médicas e nas lutas médicas, que também fui do sindicato, que também fui da Associação Médica, que fui da IMB, que fui da FENAM como delegado, conheço de perto o trabalho abnegado de todas as pessoas, senador Paim, que fazem a política sindical, e Vossa Excelência sabe disso. Quem faz política sindical é, sobretudo, um altruísta. É alguém que se dedica à causa coletiva. É alguém que tem coragem para enfrentar os desafios e, sobretudo, as incompreensões que muitas vezes o sindicalista tem que se deparar. Mas são, sobretudo, pessoas sonhadoras. E ai do Brasil, ai da sociedade contemporânea, se não fossem os homens e mulheres que acalentam sonhos de um mundo melhor, de dias que tragam mais justiça social, dias onde a sociedade possa ser mais homogênea na questão dos direitos, mas também dos deveres. E são esses homens que transformam o mundo. São esses homens que, movidos pela coragem, muitas vezes inexplicáveis, mas que traçam e trilham caminhos tortuosos, difíceis, juncados de dificuldades, de desafios, muitas vezes quase que intransponíveis, mas eles seguem. E atrás deles segue uma legião de profissionais que acreditam no comando, na palavra, mas, sobretudo, acreditam no exemplo. E é o que acontece nas entidades médicas, não só as estaduais, mas as nacionais. A diretoria que deixa a Federação Nacional dos Médicos dá um grande exemplo, um exemplo de abnegação, um exemplo de dedicação à causa. E aqui vai o meu abraço fraterno, o meu reconhecimento à diretoria da Federação Nacional dos Médicos, que deixou, na semana passada, o comando da entidade, sobretudo o seu presidente, o doutor Cid Cavalhais, que é um homem que tem uma história de dedicação às lutas médicas, e que deu a sua contribuição, que deixou o seu exemplo e que vai deixar seguramente a saudade da sua presença no cotidiano da entidade.
Mas nós temos absoluta certeza que o doutor Geraldo Ferreira Filho, conhecendo Geraldo como conheço de muitos anos, desde do ensino médio, conheço a sua competência, o seu caráter, conheço a sua determinação, eu conheço a vontade de construir, de edificar de Geraldo. Eu tenho absoluta certeza que a Federação Nacional dos Médicos está entregue em boas mãos. Está entregue a uma diretoria que, como ele, composta por pessoas que dignificam a classe médica brasileira. Vai aqui o meu abraço, vai aqui meus votos de congratulação, mas vai também os votos, sinceros votos de boa sorte, votos que essa diretoria, sob o comando, sob a batuta do doutor Geraldo Ferreira Filho, tenha dias venturosos. E eu tenho absoluta certeza que esses dias virão, porque não faltará competência nem dedicação às nossas causas. E essa diretoria que assumiu, enfrenta e já começa enfrentando uma saúde no Brasil conturbada, cheia de dificuldades, uma saúde pública que precisa urgentemente de um olhar misericordioso do poder público. Um olhar onde se enxergue o comprometimento das gestões nos 3 níveis. No meu estado, por exemplo, a saúde está em calamidade pública. Os hospitais públicos padecem de uma carência inexplicável, inaceitável, que chega às raias da imoralidade. A saúde pública precisa ser um instrumento de prioridade para os governos. Até porque quem precisa da saúde pública são os pobres. Quem precisa da saúde pública são aqueles que não têm condição de pagar o atendimento privado, que não têm, muitas vezes, recursos para pagar um plano de saúde e, por isso mesmo, procuram os hospitais públicos como a única solução para os seus problemas. E a gente enxerga os hospitais públicos abarrotados de pacientes num verdadeiro desespero, onde os corredores foram instituídos como enfermarias. A figura do internamento no corredor dos hospitais é uma excrescência do serviço público, nos hospitais públicos. Quem já se viu corredor ser lugar de internar paciente naquelas macas estreitas e desconfortáveis, onde os pacientes não têm respeito à sua intimidade, onde fazem as suas necessidades fisiológicas em público na frente dos demais pacientes que, como ele, divide aquele espaço praticamente público, onde não tem o menor aconchego, o respeito no acolhimento que deveria existir nos serviços públicos. Precisamos de mais atenção na saúde pública, precisamos de mais recursos, precisamos de uma saúde pública verdadeiramente digna para o povo brasileiro que padece. Muitas vidas são ceifadas por falta de medicamento, por falta de vaga em UTI, mas, sobretudo, por falta de compromisso dos governos com a saúde pública do Brasil, com a saúde pública estaduais e com a saúde pública dos municípios brasileiros. Não podemos jamais pagar pelo pecado da omissão. A gente precisa levantar a voz e cobrar, e cobrar, e cobrar, incansavelmente, até que algo aconteça de novo na vida dessa legião de brasileiros que veem as suas vidas sendo ceifadas lentamente, sem que nada aconteça, sem que a gente não enxergue nada de novo na saúde pública do Brasil. E aqui eu levanto a voz para a saúde pública do meu estado, que está mal, está muito mal e precisa melhorar. A gente precisa resgatar a dignidade do nosso povo. Não podemos cruzar os braços enquanto crianças morrem praticamente à míngua, idosos morrem à míngua e a juventude padece pela epidemia do século XXI, que é a violência urbana e é
o tráfico e é a droga que assola e ceifa milhares e milhares de vidas de jovens brasileiros, acabando com, muitas vezes, um futuro que seria alvissareiro, cheio de esperança para o Brasil. Portanto, senhor presidente, fica aqui esta voz, fica aqui este grito, fica aqui este apelo. Ao mesmo tempo que eu desejo do fundo do coração muitas felicidades à nova diretoria da Federação Nacional dos Médicos, que continue nessa luta incansável em defesa de um Brasil melhor. Obrigado, presidente.